Olá, vamos falar a partir de agora do Produto Interno Bruto, o PIB, uma sigla que representa a evolução ou a estagnação econômica de uma região em um determinado período de tempo. É a soma de bens e serviços produzidos. Mas a pergunta que se faz é se o PIB é realmente o indicador mais recomendável para se conhecer as riquezas de um país. Um país ele não pode ser medido tão somente por questões econômicas. Uma das coisas que mais geram emprego, por exemplo, é a criminalidade, né? Porque dinamiza a produção de grades, a produção de fechaduras, gente que apita durante a noite na rua. O problema não é produzir mais, né? Talvez a gente possa estabelecer outros índices que possam, somados ao PIB, aí sim a gente ter uma média justa. O debate no Senado sobre a substituição do PIB por um novo índice de desenvolvimento sustentável. O Em Discussão está começando. Existe uma certa naturalização de todo mundo saber se o Brasil vai bem ou mal, se o PIB aumentou ou se o PIB diminuiu. E isso não é mais um retrato, né? Isso é um retrato muito particular e muito pequeno para as tremendas necessidades que tem uma sociedade do tamanho da sociedade brasileira. O cidadão está mudando, mas eu acho que indicadores como o PIB não mudaram. Esse é um indicador do século passado. Eu acho que o mundo só vai pôr os dois pés no século XXI quando nós nos basearmos por um indicador que possa ser completo ou diferenciado em relação ao PIB. Há um entendimento que apenas medir o desenvolvimento dos países pelo produto interno bruto hoje é absolutamente insuficiente. O senador Cristóvão gosta de lembrar que quando se utiliza um revólver, se dá um tiro, com isso está se movimentando o produto interno bruto, porque há uma movimentação econômica. Portanto, agora o que não reflete, o que nós queremos refletir, que são índices de desenvolvimento efetivo, que levem em conta não apenas características econômicas, mas também levem em conta as condições ambientais, o que podemos deixar de legado para as futuras gerações, e aí, além também do impacto social positivo que as medidas que o desenvolvimento pode gerar. A conta PIB, na realidade, ela se dinamizou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi elaborado nos anos 30, mas se dinamiza no fim da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, numa época em que medir quanto cimento se gasta e quanto ferro se utiliza, dava uma boa ideia do ritmo da reconstrução da Europa. Portanto, essencialmente, um conceito que não mede resultados, ele mede ritmo de uso dos fatores de produção. Se este uso é positivo ou não, não importa ao PIB, né? E não importa também o problema do desgaste dos recursos naturais, né? Então, no conjunto, nós temos uma medida de com que ritmo estamos utilizando os recursos, não estamos dizendo para quem, o processo distributivo, né? Não estamos dizendo o que estamos produzindo, se estamos produzindo com prioridades adequadas, e não estamos dizendo com que custos para os recursos naturais. A média é algo que ela traz em si uma espécie de injustiça, uma injustiça camuflada, né? Porque se 1 tem 1.000 e 100 tem 1, a divisão média vai dar algo absolutamente ilusório, né? Porque quem tem 1 vai continuar abaixo de uma certa linha e quem tem 1.000 vai continuar com seu... quer dizer, não existe o coletivo. O PIB ele trata como se houvesse uma distribuição equânime do que o país possui ou do que o país gera em termos de riqueza, né? Porque uma vez que é a soma de toda a sua produção dividida pela população economicamente ativa, né? Então, é uma média falsa. Eu me lembro, quando eu estava no seminário, o professor Otávio Lucietti, que era um padre e instrutor, ele dizia que
podia ser comparada a duas pessoas com febre. Se uma tinha 36 graus e a outra 40, a média dá 38, mas só quem está com 40 morreu. Eu já ouvi em algumas reuniões aqui no Senado, em algumas comissões, que isso tem uma data para terminar, né? Parece-me que a forma como é medido o produto interno bruto nos países, isso tem um prazo aí para terminar, porque há uma segunda geração que estaria vindo aí, que outros indicadores devem ser considerados para medir realmente o desenvolvimento de um país. O PIB sequer mede suficientemente a economia, certo? Por exemplo, o Banco Mundial, desde 2003, considera o desmatamento não como atividade econômica, mas como descapitalização. Não o plantio de árvores, digamos, no tipo de agricultura arbórea, né? Mas o desmatamento de matas originais como descapitalização da economia, como cifra negativa no PIB. Desde 2003, nós ainda estamos calculando contribuição para o PIB do desmatamento, né? Quando se fala da diminuição do PIB, né, eu acho que já tem uma parcela, principalmente vinculada à questão do meio ambiente, que passa a entender que só pode se comemorar, né, porque o PIB diminuiu. Talvez o PIB, na medida em que ele ainda for colocado como central na avaliação da sociedade, ele seja... ele passe exatamente a ser o contrário, né? Nós precisamos de uma sociedade que equilibre o consumo, mas que não seja o padrão, o que todos os que consomem mais, que seja para todo mundo. Hoje, por exemplo, um ato, ainda que sem consequência maior, de desmatamento, por exemplo, acaba movimentando o produto interno bruto e é quantificado como algo positivo na quantificação do PIB, sem levar em conta os resultados nefastos, né, para as futuras gerações. Porque não se mede o desgaste natural da utilização desmedida dos recursos naturais e nem para quem são os beneficiários do processo de movimentação econômica. Nós podemos ter um PIB extremamente elevado, num processo de extrema concentração de renda, com uma parcela significativa da população em extrema pobreza. Tudo está embasado num aprofundamento do conceito de democracia, não é? Nessa nossa democracia em que votam os adultos, basicamente estão ausentes, em termos de presença política, os pobres. São 4 bilhões no planeta. Está ausente a natureza, que não tem voz, e estão ausentes as próximas gerações, que serão deprivadas de um conjunto de recursos, né? Então, na realidade, a nossa responsabilidade ao pensar o uso dos nossos recursos, a forma de desenvolvimento, a articulação dos fatores de produção, depende justamente dessa visão mais ampla, de longo prazo, sistêmica. Acho que o Dr. Ladislau colocou uma questão muito importante. No século XXI, o desafio nosso é a qualidade da vida, a qualidade e a sustentabilidade do planeta. E com os indicadores que nós construímos no século passado, que tinha uma outra mentalidade e que deixou bem claro que o padrão de produção e de consumo do século passado são insustentáveis, levaram as maiores economias a ver a crise que estão vivendo, ao mundo ficar um pouco de cabeça para baixo. Hoje os países emergentes que são a esperança de que se siga tendo uma atividade econômica no padrão que alguns desejam, mas essencialmente o desafio é discutir a qualidade, saber se de fato nós estamos tendo uma melhoria na qualidade de vida e que indicador que temos que usar para isso. No próximo bloco, a diferença entre renda e riqueza, a insatisfação dos moradores das grandes cidades. A gente volta em instantes.